Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver as regras para o embarque com crianças e adolescentes. Acordo com a mineradora Vale, mediado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pode interferir no produto interno bruto do Estado e do Brasil. O Centro de Reconhecimento de Paternidade em Belo Horizonte realiza a primeira audiência virtual para que um pai preso assuma o filho. Os 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e uma entrevista com a desembargadora superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG aborda temas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e as ações do Tribunal Mineiro. Embora ainda seja preciso se atentar a uma série de protocolos de saúde, como o distanciamento social, o mês de julho é sinônimo de férias e viagens. Mas quando se deseja embarcar com crianças ou adolescentes, a legislação define regras mais rigorosas em busca da segurança desses menores. Você sabe quais são os documentos necessários para se viajar com menores de idade? É preciso ter algum tipo de autorização judicial? Pois é, existem regras claras e os pais ou os responsáveis devem ficar atentos para não perderem a viagem. Esqueceu os documentos, agora não sei se precisa de autorização. Na rodoviária de Belo Horizonte, junto com a netinha de 9 anos, a dona Elizabeth aguardava o embarque para João Molevade. Antigamente a gente tirava a autorização aqui, agora eu não sei. Menores de 16 anos só podem sair da comarca onde residem sem autorização, apenas com os pais ou responsáveis, como avós, bisavós ou tios. Basta apresentar os documentos que comprovem o parentesco. A dona Rita também aguardava com a neta a viagem para Governador Valadares. Por eu ser vó dela, eu sou parente de primeiro grau, então eu não preciso. Mas se não fosse parente de primeiro grau, tem que ir lá no fórum da cidade, né? Da onde eu venho, e pedir a autorização do juiz. Aí o juiz, a mãe dela vai, no caso, e pede, e aí eu venho com a autorização dela para viajar. Sem os pais ou os responsáveis acompanhando os menores de 16 anos nas viagens, é preciso autorização judicial. Então, o que a mãe ou o pai faz? Faz uma declaração constando os dados do acompanhante, os dados da criança e adolescente e colocando, inclusive, para qual cidade que vai dentro do território nacional, qual período, para que a criança possa viajar sem que isso configure uma posse ilegal da criança e adolescente. Então, o que ocorre é que ele faz essa declaração, vai a um cartório, essa assinatura tem que ser reconhecida por autenticidade ou mesmo por semelhança, e com essa autorização não precisa recorrer ao judiciário para que a criança possa viajar. A dona Giovani precisou de autorização para levar um neto de Minas para o Maranhão. A autorização é para pegar o voo com ele, porque como eu não estou com registro, tem que constar que eu sou realmente vó dele. E a identidade dele não tem, que como eu sou vó dele, só o nome da mãe dele. Nas viagens internacionais, a autorização é dispensável se o menor de 18 anos estiver acompanhado de pai e mãe. Se for acompanhado de apenas um dos pais, basta uma autorização no passaporte. Então, quando vai tirar o passaporte, já pode colocar que está autorizado a viajar na companhia de um dos genitores. Eles também podem autorizar que viajem com um terceiro, nessa mesma forma que falamos do âmbito nacional. Faz uma declaração, os pais assinam que ele pode viajar com um terceiro para o exterior. Tá certo. Vida muito igual sequestrar as crianças. É uma boa medida que eles tomaram. Bom demais, né? Ninguém rouba as crianças da gente, né? Segurança para todo mundo. Segurança para todo mundo. E no próximo bloco, a realização de uma audiência virtual que permitiu a um pai que está cumprindo pena conhecer e registrar o filho. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi responsável pelas audiências de mediação que definiram um acordo entre o Estado de Minas Gerais e a mineradora Vale após o rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. E um estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado mostra que esse trabalho poderá refletir no Produto Interno Bruto do país.
O estudo da FIENG aponta que o Produto Interno Bruto do Estado, soma de bens e serviços, deve crescer quase 2%, com recursos do acordo para reparar danos do rompimento da barragem de Brumadinho. O cálculo tem por base 11 bilhões de reais, incluídos no orçamento do Estado, do total de 37 bilhões. O recurso será usado para projetos de mobilidade, obras de saneamento básico e tratamento de água e obras como construção de hospitais e escolas. As obras irão significar 14 bilhões e 900 milhões a mais no valor bruto de produção. A estimativa é de geração de quase 49 mil empregos diretos e indiretos, 4 bilhões e 200 milhões de reais em pagamento de salários a trabalhadores no ano e mais de 764 milhões em arrecadação de impostos. A região metropolitana de Belo Horizonte, incluindo Brumadinho, vai receber a maioria dos investimentos, quase 80%, 8 bilhões e 800 milhões de reais. O acordo foi muito positivo para o Estado. Ele traz repercussões nas mais diversas áreas. O acordo retoma a capacidade de investimento do Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais vem numa situação de insolvência. E com esses recursos do acordo, vários investimentos estão sendo represados, alguns por décadas, poderão ser feitos na infraestrutura do Estado, portanto, na prestação de serviços para a população. Foi aqui no auditório do órgão especial que o acordo entre a Vale, o governo do Estado e outras instituições públicas foi homologado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No próximo dia 4 de agosto, fazem 6 meses da audiência histórica que pôs fim à possibilidade de uma batalha jurídica que poderia se estender por mais de uma década. O Tribunal de Justiça busca sempre a conciliação, busca sempre a solução dos conflitos de forma mais rápida. O Tribunal de Justiça, no ano de 2019, julgou 258 mil processos. Esses processos foram julgados numa média de 4 a 6 meses. Então, o Poder Judiciário busca dar solução rápida aos litígios. Foram realizadas 6 tentativas de acordo, além de reuniões preparatórias entre as partes. O Sejusc vai estar sempre à disposição de todos para mediação. A terceira vice-presidência foi criada porque o Tribunal de Justiça é o segundo maior do país. Então era necessário especializar temáticas. O rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, provocou a morte de 259 pessoas e 11 desaparecidos. Os rejeitos ocupavam uma área de 259 mil metros quadrados e mais de 11 milhões de metros cúbicos. Para o presidente Gilson Lemes, o maior acordo da história do Brasil em termos de fixação de compensação e reparação socioambiental serve de paradigma para outros casos que podem ser solucionados por meio da mediação e conciliação de forma neutra e imparcial. O Poder Judiciário, que é a última trincheira do cidadão, mostra que veio, mostra que está a postos para distribuir justiça, para entregar a prestação jurisdicional. O TJMG realizou na capital mineira a primeira audiência virtual de reconhecimento de paternidade com um pai que está preso e assumiu espontaneamente o filho de apenas 1 mês de vida. O pedido foi feito pela mãe no Centro de Reconhecimento de Paternidade. Ela vivia com o pai da criança há mais de 1 ano e meio, mas ele foi preso 1 mês antes do filho nascer. Até então, a jovem só teve contato com o ex-companheiro nas visitas virtuais realizadas pelo presídio. A última visita que eu tive com ele virtual foi mês passado. Aí ele achou que já tinha registrado já. Ela foi ao cartório, mas ao fazer o registro sozinha, não pôde incluir o nome do pai no documento. Nesses casos, a mãe apenas indica o suposto pai e ele é notificado pela justiça sobre a paternidade. Na capital mineira, desde setembro do ano passado, foram mais de 60 pedidos para realizar exames de DNA dentro de presídios para reconhecimentos de paternidade. Quando não há dúvida, o homem pode dispensar o DNA e reconhecer espontaneamente o filho. E essa é a primeira vez que todos os envolvidos participam de uma audiência em Belo Horizonte nessa condição, com o homem estando preso.
Um mês após a criança ter nascido, este é mais um momento importante na vida da criança. O reconhecimento espontâneo será feito na presença da juíza, da mãe e também do suposto pai, que vai participar de forma virtual. Após o reconhecimento, a própria juíza auxiliou para que o agora oficialmente pai pudesse ver mais uma vez o filho. Com a possibilidade da videoconferência direto da penitenciária, a gente achou o caminho. Fizemos essa audiência, né, experimental e como ela deu certo, a gente pode fazer outros processos, não tenha dúvida. Confira os destaques da semana do Judiciário Mineiro. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, recebeu visita do prefeito de Paraopeba, José Valadares Bahia, e do chefe de governo municipal, Roberto Viana. No encontro foram tratados assuntos sobre a inauguração do novo fórum da comarca e a transferência do imóvel que abriga a sede do judiciário na cidade para a prefeitura. O presidente do tribunal, desembargador Gilson Lemes, conduziu reunião de trabalho com a superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar Concive, do TJMG, desembargadora Ana Paula Caixeta, e com a superintendente adjunta, desembargadora Paula Cunha Silva. No encontro, a desembargadora Ana Paula apresentou os projetos que estão em andamento. O juiz Adilon Claver, titular da 2ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, tomou posse como juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. A cerimônia virtual foi conduzida pelo atual presidente do TRE, desembargador Marcos Lincoln dos Santos. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, saudou nesta semana o retorno ao trabalho do 2º vice-presidente do TJMG, desembargador Tiago Pinto, afastado por um mês para tratamento de saúde. Participaram do encontro o 1º vice-presidente, desembargador José Flávio de Almeida, o 3º vice-presidente, desembargador Nilton Teixeira Carvalho, e o desembargador Amauri Ferreira. O desembargador Tiago Pinto também foi saudado por servidores. E chegou a hora de conferir as notícias feitas pelo Núcleo de Rádio do Tribunal. Quem traz as informações é a Flávia Carneiro. O Núcleo de Rádio do Tribunal de Justiça fez diversas coberturas durante esta semana. Entre elas, podemos destacar o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, recebeu o prefeito de Januária, Maurício Nascimento, e o vice-prefeito Marlon Gomes. Eles conversaram sobre melhorias na prestação do serviço oferecido pelo Judiciário à população do município. O primeiro Tribunal do Júri de Belo Horizonte condenou um homem a mais de 19 anos de prisão em regime fechado pelo crime de feminicídio praticado contra a ex-namorada. O crime aconteceu em 2019 e foi motivado por ciúme. E os desembargadores que integram o grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário do Tribunal de Justiça fizeram uma vistoria no hospital psiquiátrico, no presídio e em uma residência terapêutica na cidade de Barbacena, no Campo das Vertentes. Outras notícias do Núcleo de Rádio você acompanha no portal do TJMG, na aba Podcast. É com você, Eduardo. Obrigado, Flávia. A seguir, uma entrevista com a superintendente da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Minas sobre os 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente completou no dia 13 de julho 31 anos. E, para celebrar a data, a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas realizou um webinário com o tema Desafios do ECA. Desde a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, esse público passou a ter direitos próprios no Brasil, com regras, direitos e deveres para expor os princípios básicos às crianças e adolescentes brasileiros. O Estatuto da Criança e do Adolescente regulamentou o artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e instituiu uma nova doutrina de proteção à infância e à garantia de direitos.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Essa foi a primeira grande mudança trazida pelo ECA. O Estatuto define regras claras de proteção integral a crianças e adolescentes no Brasil, permitindo a toda essa parcela da população um sistema de garantia de direitos. Em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça desenvolve diversas ações e programas em favor da proteção e dos direitos da criança e do adolescente, como a criação da vara especializada de crimes praticados contra a criança e o adolescente, instalação de salas de depoimento especial em comarcas do estado e a implantação do programa Entrega Legal para mães que, de maneira voluntária, entregam os filhos recém-nascidos para a adoção. Nós temos que trabalhar ainda muito para que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja uma lei efetiva de proteção à criança. E isso depende muito da comunidade, denunciando violências e quaisquer atos contrários às crianças e adolescentes. Então nós precisamos proteger esse patrimônio que é o futuro do Brasil. Para comemorar os 31 anos de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG promoveu um webinário que tratou sobre o desafio do ECA. É uma mudança toda de paradigma, onde a criança e o adolescente se tornam sujeitos, são reconhecidos pela lei como seres humanos, deixam de ser objetos. Isso é a maior conquista que eu acho que foi conquistada ao longo desses anos. É uma comemoração que eu falo um pouco relativa, em razão ainda de já ter passado 31 anos, mas ainda há uma crise de interpretação do Estatuto. E nesse período de celebração dos 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, recebemos aqui no estúdio a desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, que é superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Seja bem-vinda, desembargadora. Eu estou muito feliz de estar aqui tendo essa oportunidade de conversar com vocês. Bom, desembargadora, ao longo dos anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente passou por algumas mudanças, algumas alterações. Dá para destacar algumas que tenham sido de fato positivas? Olha, o texto é de 1990, então 31 anos, lógico que houveram várias adequações, principalmente na área que a gente chama de proteção. Nós tivemos uma lei muito importante de 2010 que mexeu com toda a área de convivência familiar, com a adoção, modificou também o procedimento de adoção, de colocação em família de substituta. Então, sim, houveram várias modificações nessa área de proteção. A doutora acha que alguma coisa ficou pendente nessas alterações que foram feitas no ECA? Eu acho que fica pendente na área de proteção no nosso país é o direito ao acesso à educação, que ainda é negado às nossas crianças e aos adolescentes em situação de vulnerabilidade. Nós temos um país que não tem interesse que o nosso povo se eduque. E também uma outra visão que eu acho muito retrógrada a nível de segurança pública, onde não há nenhuma modificação desde que o Estatuto foi criado na área do adolescente em conflito com a lei, na área que a gente chama infracional. É um estatuto de 31 anos atrás, onde o envolvimento de adolescentes na criminalidade era quase nenhum, por isso que ele não investiu nessa área. Só que nós já passamos por várias mudanças, a vida ela é dinâmica. O Código nosso de 40 já passou por várias modificações, o Estatuto precisa. E não é reduzindo a maioridade que nós vamos resolver isso, Então, eu acho que ainda falta essa atenção dos governantes na área infracional. Bom, desembargadora, segundo o ECA, essa proteção da criança e do adolescente é um dever de toda a sociedade. Só que nós vivemos um momento em que o isolamento social é a regra. Essas crianças estão proibidas de irem à escola, de sair, de socializar com outras pessoas. E aí vem a pergunta: a senhora avalia que nesse período
de isolamento, isso pode afetar, de fato, a proteção da criança, já que seria nesse contato com a escola que ela poderia ser vista, outras pessoas poderiam identificar qualquer problema? Eu vejo isso como uma das consequências mais nefastas dessa doença, é a educação de crianças, de jovens, né? Até nível superior, que estão sem aulas. O nosso país não foi preparado para isso. O índice de abandono escolar vai ser enorme. Eu conheço vários casos de crianças e adolescentes que não têm acesso a um computador, que não têm acesso à internet, que já abandonaram a escola. Isso você aumenta a criminalidade porque eles vão se voltar para o tráfico de drogas, que é onde recolhe essas crianças, esses adolescentes. Então, é muito preocupante as sequelas que vão acontecer porque você está perdendo 2 anos da sua vida de estudo. Porque não adianta a gente dizer que esses 2 anos foram válidos, porque não foi. Não educou e nem formou ninguém. Se já na escola presencial o nível educacional é baixíssimo. Eu fui juíza infracional 13 anos. E independente da faixa etária, podia ter 12, 13, 17 anos, dizer que estava na 5º, na 8º ano, você vê que o conhecimento, o semi-analfabetismo é muito grande. Isso era presencial. Imagina agora que eles estão dentro de casa, sim, entre aspas, né? Que eles estão fora da escola, que eu acho melhor dizer assim, eles estão fora da escola, sem ter acesso, sem ter direito à informatização. Emprego também não tem, porque está sendo todo mundo mandado embora. Para onde essas crianças e esses adolescentes, o que eles estão fazendo? Qual é o interesse se não tiver um pai e uma mãe que pega ele firme e faça, olha, vamos embora, vamos enfrentar esse período, mas você não vai largar o estudo, não. Os pais saem 4h30 da manhã para trabalhar, chegam 7 horas da noite. Com quem ficam essas crianças? Fazem o que nesse tempo? Com quem ficam? Tempo? Quem que vai fazer, sentar ao lado dessa criança e desse adolescente para fazer os deveres de casa? Com que dinheiro vai contratar uma pessoa para fazer isso? Então, são 2 anos de estudos perdidos. Isso abre até para uma outra questão. A gente está acostumado a ver que o judiciário é um poder que age quando provocado. Mas o TJMG parece que vem adotando uma postura mais proativa com alguns projetos, iniciativas. O que vale a pena destacar que tem sido feito até para tentar se trabalhar um pouco e sair um pouco dessa inércia, digamos assim? Então, você fez uma colocação que é bom até esclarecer para a população que o Tribunal de Justiça, o tribunal, né, o juiz age só quando provocado, é no processo. A gente de ofício não pode abrir processo contra ninguém. Mas o nosso papel não é só de julgar no processo. O papel do magistrado é muito maior do que você imagina. Nós somos garantidores dos direitos do cidadão. O judiciário tem que garantir ao cidadão que os direitos deles não sejam violados. E é aí que entra o papel proativo nosso de ações protetivas na área da infância e juventude, através de projetos, ações integradas com outras instituições, para combater a violação e também para oportunizar a essas crianças e esses adolescentes que não têm seus direitos básicos garantidos, de eles terem acesso a isso, terem visibilidade. Então, é um papel muito importante do Poder Judiciário de Minas Gerais, nós temos o projeto Entrega Legal, que é muito importante, daquelas mães que às vezes não querem naquele momento ter filhos, saber que não é mais crime entregar o filho, né, o bebê que eu estou falando, o bebê para o juiz, muito pelo contrário, ela vai ser acolhida. Ou seja, nós temos a orquestra, onde nós temos 250 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, não paramos, continuamos com as aulas virtuais. Orquestra e coral, correto? Orquestra e coral, ou seja, são inúmeros os projetos e ações que o TJ desenvolve nessa área. A expectativa é manter esses projetos, ampliá-los um pouco mais, fazer mais parcerias, o que seria? Enquanto eu estiver à frente da superintendência, eu quero ampliar. Estamos agora em vista com 2 projetos. Um se chama Doe um Futuro, voltado para aqueles adolescentes que estão prestes a serem desligados de abrigo
e que não tem família, não tem nada, aos 18 anos Só você pode ficar sai. até os 18, não é? Então, a gente já tem o projeto Apadrinhar, seria um apadrinhamento para que esses adolescentes fizessem algum curso, para que ele pudesse, quando sair dali, arrumasse um emprego. Pode ser, eles gostam muito, por exemplo, de cabeleireiro, qualquer curso que viabilize ele se sustentar depois. Investir no futuro dessa criança, desse jovem. E temos outro projeto também que nós vamos começar agora, como piloto, ainda não iniciamos, já estou te dando de primeira mão. Nós vamos fazer com o aglomerado do Papagaio, com crianças órfãs da Covid, que perderam algum parente, algum pai, mãe, tio, tia, não interessa, são órfãos. Nós vamos fazer um projeto de acolhimento que essas crianças trabalhem, saibam lidar com a morte. Então, é um grupo de médicos e psicólogos que trabalham nessa área de tanatologia. E a gente vai trabalhar com essas crianças para que elas possam lidar com essas perdas. Ótimo. Então, aqui já começa uma torcida para que o projeto seja um sucesso. Se Deus quiser. Muito obrigado, desembargadora. Nada. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Basta você acessar o nosso canal youtube.com/Justiça em Questão. Para enviar mensagens, críticas ou sugestões, mande um e-mail para o endereço justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço para você e até a próxima edição.